Queridos, mas Jesus nos trouxe hoje para Santo Estevão. Jesus, quando olha para Santo Estevão, ele conhece cada família desta cidade. Ele conhece cada criança, cada jovem, adultos, homens e mulheres. Ele conhece todos os moradores de Santo Estevão. Ele vê a multidão também em Santo Estevão, que está indo para o inferno. É verdade. Hoje pela manhã eu estava conversando com o pastor Ibenô. Ele disse: Simeão, a população de Santo Estevão é de aproximadamente 50 mil habitantes. E o número de evangélicos chega a 5 mil. Queridos, traduzindo isso aí, existe em Santo Estevão, hoje, aproximadamente 45 mil pessoas para você salvar. Aleluia. Jesus quer usar você para salvar esta multidão. Este seminário de capacitação para ganhadores de almas. Você veio, você está aqui. Você está dizendo para Jesus. Não é para o pastor Ibenô, nem para a pastora Ana. Você está dizendo hoje de manhã para Jesus: eu quero ser um ganhador de almas. Aleluia. Você está dizendo para Jesus: eu não vou chegar no céu de mãos vazias. Aleluia. Não. Verdade. Quando eu chegar no céu, eu não vou chegar sozinho. Eu vou chegar com almas, vidas, que através da minha vida Jesus usou para salvar. Glória a Deus. Se você está aqui, queridos, é porque Jesus trouxe você aqui. E eu creio que neste seminário o Espírito de Deus vai estar falando com você. O Espírito de Deus vai estar guiando você aos perdidos. Neste seminário nós temos a parte teórica. Eu vou conversar um pouco instante, inclusive eu vou pedir permissão ao pastor até para ministrar ali de baixo, porque eu gosto de estar mais perto de vocês para ministrar esse seminário. Tem a parte teórica, que você vai estar sendo capacitado no evangelismo pessoal. E tem a parte prática, que é a parte linda, que você vai sair e você vai praticar o que você aprendeu. Na parte prática você vai ter as experiências lindas em ver o Espírito de Deus tocando no coração do pecador. Aleluia. E ele se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Não faz 15 dias que eu estava realizando um seminário como esse em Feira de Santana. E quando eu estava realizando o seminário, o pastor chegou para mim preocupado, porque tinha uma moça que era nova convertida. E ele estava um pouco preocupado, ela era nova convertida, para ela sair para ganhar almas. Aí ele disse: é nova convertida, será que ela tem condição? Eu disse: tem, porque é o Espírito Santo que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. O que Jesus está querendo é só a obediência de ir e de pregar. Jesus está esperando apenas que você obedeça e vá. Porque quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E você não vai estar sozinho, porque Jesus disse: eu estou com você. Aleluia. Todos os dias até a consumação dos séculos. Então quando você bater na porta de uma casa, Jesus bate com você. Aleluia. Quando você abrir a boca e falar de Jesus, o Espírito de Deus pega as suas palavras, transforma, coloca poder, unge com poder e vai direto ao coração do pecador. Glória a Deus. Queridos, são essas experiências que nós oramos, queremos que você tenha hoje. Hoje, você que disse: eu vou participar desse seminário, Aleluia. eu quero ganhar almas. Você vai viver essas experiências hoje. Glória a Deus. Hoje, quando nós chegamos aqui pela manhã, nós estabelecemos uma meta.
meta de missionários sonhadores. Eu disse: quantas almas nós vamos ganhar para Jesus hoje? E os missionários disseram: 100 almas. Então diga para o seu irmão que está do seu lado, diga assim: Jesus vai usar você para ganhar até o final da tarde. 100 almas. 100 almas. Você se alista para isso? Pergunte para ele. Você se alista para isso? Você quer ganhar 100 almas? Pergunta para ele. Olha nos olhos dele. Diga assim: você quer ganhar almas para Jesus? Qual foi a resposta dele? Quem respondeu sim, levanta a mão. Então dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Deus está aqui. É terra santa. E Deus é muito sério. Deus é muito sério. Você tem que entender que quando você pensar no nome de Deus nesse lugar, Ele está contemplando as suas orações. Ele está contemplando você. Vamos nos colocar diante de Deus. E ouça o que o Espírito de Deus vai estar falando com você agora. Deus, em nome de Jesus, nós estamos começando, Senhor, o seminário de capacitação para ganhadores de almas. Senhor, nesta manhã, eu estive conhecendo esta cidade. Eu dei voltas aqui neste bairro, Jesus. E eu vi, Jesus, muitas famílias precisando ser alcançadas pelo Teu Evangelho. Senhor, nós estamos em obediência. Nós estamos cumprindo o Teu ID. E a nossa oração, Jesus, nesta manhã, é que Teu Espírito Santo, conforme está escrito em Atos 1:8, revista cada uma destas ovelhas. Todos esses discípulos hoje, Jesus, serão revestidos com o poder do Espírito Santo para pregar o Teu Evangelho. Essa é a nossa oração, que nós fazemos em Teu nome, Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Queridos, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. Verdade. Para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou o mundo. Foi o amor de Deus que fez com que Ele enviasse seu único filho como missionário. O primeiro missionário foi Jesus. E Ele veio com uma missão. Qual foi a missão? Salvar o mundo. Ele veio, Ele viu o mundo perdido. Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, viu o mundo perdido. E Jesus disse ao Pai: eis-me aqui, eu vou ser o Salvador do mundo. Ele obedeceu. Ele sabia que ele ia ser esbofeteado. Jesus sabia que ele ia ser açoitado. Ele sabia que ia passar pela pior morte inventada até hoje, que foi a morte de cruz. Glória a Deus. Morte na cruz. Ele sabia que ele ia ter o seu sangue derramado, mas que aquele sangue seria para perdão dos nossos pecados. Jesus sabia que ia passar por todo tipo de sofrimento, mas ele obedeceu. Ele veio. E porque ele veio, nós temos hoje a certeza da vida eterna. Glória a Deus. Nós que cremos em Jesus, o Espírito de Deus traz essa convicção profunda ao nosso coração de que Jesus Cristo está vivo e que Ele é Senhor e Salvador das nossas vidas. Jesus, cumprindo a missão dele na terra, Ele treinou primeiramente 12 apóstolos, 12 discípulos. Ele treinou e enviou para salvar os pecadores. Os 12 obedeceram e foram de aldeia em aldeia pregando o reino de Deus. Aleluia. Jesus enviou os 70 discípulos, enviou os 12
e depois enviou os 70 discípulos. Os 70 obedeceram, foram anunciando o reino de Deus de aldeia em aldeia. E quando os 70 voltaram, é um momento em que registra uma alegria profunda de Jesus. Quando os 70 discípulos voltaram, que disseram para Jesus: anunciamos o teu nome, a missão foi cumprida, até os demônios nos submetiam. E os 70 voltaram felizes, pulando, alegres. Essa mesma experiência você vai viver. Você vai viver hoje essa experiência de obedecer o ID e cumprir a missão. Queridos, todos os seminários que nós estamos realizando, eu tenho visto momentos de alegrias tremendas por parte dos que estão obedecendo a Jesus, estão indo pregar o Evangelho. Lá na igreja da Serraria Brasil, uma moça que nunca tinha ganhado alma para Jesus, a igreja da pastora Rita, ela saiu e foi pregar o Evangelho num seminário como esse. E de repente ela entrou na igreja pulando, saltando, alegre, com um sorriso deste tamanho, e correu para a pastora dela, abraçou a pastora, e a pastora disse: o que foi que aconteceu? Ela disse: pastora, eu falei de Jesus, a mulher aceitou Jesus, eu orei pela mulher que estava enferma e ela foi curada. Glória a Deus. Aleluia. Bata palma para Jesus, porque Ele merece. Ele merece. Ele merece. Jesus Cristo está vivo. Ele é o mesmo ontem. Diga assim: Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e Ele é eternamente. Queridos, Jesus enviou os 70. Eles voltaram felizes. E Jesus, naquele momento, teve uma alegria profunda. A Bíblia, o Evangelho registrou da seguinte forma: Jesus se alegrou no Espírito. Você já se alegrou no Espírito? Quem já se alegrou no Espírito? Ah, queridos, alegrar no Espírito tem uma alegria misturada com tristeza, não. A alegria do Espírito é pular, é saltar, é ficar feliz. É uma alegria que brota de dentro para fora. Jesus teve essa alegria quando os 70 voltaram e disseram para ele que a missão do ID, pregar o Evangelho, estava sendo realizada. E por último, Jesus deixou essa missão para a igreja. Antes de ascender aos céus, Ele olhou para os seus discípulos, e eu creio que Ele pensou assim: eu vim, eu obedeci, eu ensinei vocês, agora eu vou dar uma ordem para vocês. A ordem é o que está em Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Queridos, essa missão, eis a missão da igreja: dar continuidade a essa missão de levar salvação ao mundo. Esta é a nossa missão. Não tem outra missão na terra para a igreja que não seja salvar o mundo, dar continuidade a esta missão de Jesus. Queridos, eu venho de uma família. Como você foi alcançado para Jesus? Como foi que o Evangelho chegou na sua família? Alguém foi até você. Você sabe que Jesus usou alguém para ir falar dele, do amor para você. Queridos, tem famílias que o diabo colocou uma corrente que prende toda a família. Tem famílias que não tem um cristão. É verdade. Famílias que o diabo disse: esta vai toda para o inferno. Tem famílias assim. E Jesus diz: não,
Eu derramei o meu sangue para salvar esta família. Eu morri na cruz, fui sepultado, ressuscitei com glória para salvar esta família. E Jesus, quando vê estas famílias perdidas, Ele olha para os seus discípulos. Ele olha para mim e para você. Aleluia. Sou eu e você que somos os embaixadores de Jesus nessa terra. Glória a Deus. Nós somos os embaixadores. Vocês são as embaixatrizes de Jesus nessa terra. Oh, glória! Aleluia. Vocês são os representantes de Jesus nessa terra. É vocês que Jesus vai usar para reconciliar o perdido com Deus. Oh, aleluia. É vocês. Quando vocês forem, essas pessoas vão te ouvir. Elas vão te ouvir. Eu tenho uma história da minha família, como o Evangelho chegou. No início do século, o meu avô morava próximo a Santa Inês, Cravolândia, um lugar de difícil acesso, cheio de montanhas, mata fechada, um lugar que a dificuldade era grande para chegar até lá. Outro dia eu passei por lá, depois de quase 100 anos, e ainda vi a dificuldade que era chegar naquele lugar. Meu avô morava ali, ele teve 32 filhos, uma casa grande, morava ali com seus filhos. Minha mãe conta que ele tinha um quarto só de imagens. Ele reunia os filhos no final da tarde para fazer as rezas. Na sala da casa dele tinha uma Bíblia grande, e ele vivia ali. Mas minha mãe conta que um dia chegou um missionário, aleluia, chegou um discípulo de Jesus, um discípulo de Jesus como você, porque você é um missionário de Jesus nessa terra, um discípulo que obedeceu a esse ide de Jesus, de ir pregar o Evangelho. Quando você obedece, os milagres acontecem. Quem obedece está com a bênção de Deus derramada sobre a sua vida. Muita gente está em dificuldades financeiras, com problemas dentro de casa, problemas de saúde, porque não está obedecendo o ide de Jesus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Aquele discípulo obedeceu. E minha mãe conta que ele chegou, amarrou o cavalo na porta da casa, com sabedoria. Olha a sabedoria daquele missionário. Ele se apresentou, ele disse o nome dele, disse ao meu avô de onde ele estava vindo. Por isso que quando você for sair para ganhar almas, você vai dizer o seu nome, a pessoa que você vai interpelar, você vai dizer a igreja a que você pertence. Tem que ter sabedoria, um sorriso nos lábios, porque você é um embaixador e uma embaixatriz de Jesus. Vocês, a autoridade do Espírito de Deus está sobre você. Atos 1:8, você recebeu o Espírito para ser testemunha de Jesus. O poder de Deus está sobre você. E aquele missionário chegou com um sorriso e disse para o meu avô o seguinte: meu avô também chamava Simeão. Ele disse: posso estudar a Bíblia com o senhor? Podemos estudar a Bíblia? E meu avô se concordou, depois de uma apresentação tão boa, né? Nome, lugar. Pegaram meu avô pegou a bibliona dele e o missionário pegou a biblinha dele e foram estudar na Bíblia. E o missionário foi mostrando na Bíblia do meu avô, concordando com a Bíblia dele, que aquelas imagens todas que meu avô tinha na casa dele não agradavam a Deus. Fizeram um estudo bíblico. E depois do estudo, olha a sabedoria do missionário. Você tem que ter sabedoria quando você for pregar o Evangelho. Quando você sai hoje,
que você fizer algumas perguntas que nós vamos ensinar para vocês, qual a sua religião, crê na vida eterna. Tem pessoas que quando você faz a pergunta assim, crê, qual a sua religião? A pessoa começa a falar mal da igreja, fala mal de pastor. Você com sabedoria vai ficar calado. Você não sai para brigar com ninguém. Você não sai para gerar contenda. Você é um embaixador, uma embaixatriz de Jesus que vai pregar as boas novas. Você vai levar boas notícias. Aqueles que te ouvirem, você vai estar conduzindo para o céu, para o encontro com Cristo. E juntamente com o missionário fizeram o estudo bíblico. E o missionário disse para o meu avô: daqui a uma semana eu vou retornar, seu Simeão. E quando eu retornar, o senhor vai me dizer o que é que o senhor entendeu. Glória a Deus, que sabedoria. E depois de uma semana, quando o missionário voltou, o meu avô disse: eu entendi tudo o que nós estudamos. E a partir de hoje eu sou um crente de Jesus. Aleluia! Glórias para sempre ao Cordeiro de Deus. Glórias para sempre a Jesus. Queridos, e naquele momento, Deus entrou na minha família. Glória a Deus. Agora meu avô já reunia os filhos no final da tarde, não mais para fazer as rezas, mas agora para estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Agora, aquelas imagens todas, ele desfez, queimou tudo. A casa do meu avô, isso no início do século, antes de 1910. A casa do meu avô passou a ser um ponto de pregação. Glória a Jesus. Um quarto da casa do meu avô agora já era para hospedar os pastores, os missionários que passavam pela região. Glória a Jesus. A bênção de Deus entrou naquela família. A bênção do Senhor entrou ali quando alguém obedeceu o ídolo de Jesus. Quando aquele missionário disse: eu não vou olhar para as dificuldades, eu não vou olhar para o sol quente, eu não vou olhar para os perigos da mata fechada, mas ele disse: eu estou olhando para Jesus e quero obedecer. Eu quero ir onde está o pecador, não importa onde ele esteja. Ele obedeceu e a bênção de Deus entrou na minha família. Hoje nós já estamos na terceira geração. E quando a gente olha para a família, mais de 30 filhos, homens e mulheres de Deus. Os meninos iam crescendo, agora já iam estudar no colégio Telegídio, um colégio cristão que tem em Jaguaquara. E do colégio Telegídio iam crescendo, já iam para o seminário de Recife. Iam ser pastores, iam estudar para serem homens e mulheres de Deus. Queridos, veja a importância da obediência ao ídolo de Jesus. Quando você obedece, Deus vai realizar um grande milagre em uma família. Hoje de manhã, eu cheguei cedo aqui, porque eu gosto de chegar mais cedo. Eu gosto de conhecer a área onde Jesus vai operar. E eu peguei os missionários, vamos dar, depois eu vou apresentar vocês. Temos aqui o missionário, fica de pé, o missionário Celso, é da igreja quadrangular de Berimbau, né? É um jovem que Jesus está preparando para enviar às nações, um guerreiro de Jesus. A missionária Elba também é uma missionária lá de Feira de Santana, né? Também veio nos ajudar hoje aqui. Ela vai fazer o trabalho com crianças. E vocês vão ver o Espírito Santo de Deus operar tremendamente através de uma estratégia simples, mas que Deus opera e salva muitas crianças, né? Então hoje eu saí com eles. E queridos, quando eu estava andando por essas ruas aqui, no meu coração eu estava tão feliz, porque eu disse assim: hoje Jesus vai salvar muitas dessas famílias nessas ruas aqui. Mas hoje, em 1 hora de trabalho para Jesus, ela ganhou 4 almas, queridos. Para vocês verem que é só obedecer e o Espírito de Deus faz a obra. E você, fez parte da equipe? Como é que foi a experiência? Foi maravilhoso. Deus nos levou à casa de pessoas descrentes
católico. Então, a gente levou a palavra, as pessoas confessaram a Jesus como Salvador e nós estamos muito alegres com isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Em 2007, nós queremos ganhar muitas almas para Jesus e vamos visitar essas pessoas. Aleluia. Aleluia! Pessoal, eu estou vendo o fogo do Espírito Santo queimando vocês. Aleluia. Vamos lá. Quem mais ganhou almas aí? Que falou de Jesus e a pessoa confessou. Venha cá rapidamente. Venha cá rapidamente. Conta a experiência aí. Teve muita gente que ganhou almas hoje aqui. Eu já contei aqui mais de 30 famílias pedindo estudo bíblico. E teve mais de 10 almas. Então você que ganhou almas, vem dar um testemunho. Vem dizer como foi que Jesus operou. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco, amém? Amém. Nós saímos para evangelizar. Foi uma experiência maravilhosa. Nós falamos para um jovem de Jesus. De início, quando perguntamos, se ele morresse, se ele teria certeza se ia para o céu, ele disse que não, que sabia que ia para o inferno. E aí a gente aproveitou para dizer, mas a Bíblia tem a receita para ir para os céus. A Bíblia fala de Jesus e esse pode dar vida eterna. E fomos lá no versículo-chave, falamos para ele confessou ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E ficamos muito felizes e vamos continuar, para a glória de Deus, para fazermos um exército para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Ô glória, bate palmas para Jesus, pessoal. Aleluia. Queridos, a Bíblia diz que os anjos fazem uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Então só hoje de manhã eles vão ter que fazer mais de 10 festas. Aleluia. Como é que foi a experiência? Foi difícil fazer a sair e pregar o evangelho? Como é que foi a sua experiência? Pai do céu, não foi difícil, eu nunca fiz, mas sempre tive a vontade. Parece que Deus sempre fosse um chamado, né? E desde quando o pastor começou a pregar, eu senti que Deus queria que eu fosse levar essa palavra a uma pessoa que eu conheço pouco, não tenho muito conhecimento. Só vivo nas drogas, a mãe deles são evangélicos, os filhos tudo não são, eles usam droga, bate na mãe, mas sai de casa e deixaram eles. E eu falei, eu vou, era bem longe, eu achei que o tempo não fosse dar, e a menina concordou comigo, a gente andando, fomos bem longe. Aí chegamos lá, procuramos ele estava numa roda, todo drogado, bebendo, muita cerveja. E eles nunca ouviram a pessoa fosse pregar para eles logo davam esporro e não ouvia. Ouviu, ele disse que aceita Jesus, disse que vem para a igreja e ficou comovido, se curvaram. E falaram que estavam esperando a gente lá. Glória a Jesus, salva de palmas para Jesus. Queridos, esta é a obra. Esta é a obra. Foi assim que Jesus nos ensinou. Nós temos que ir onde está o perdido. Aleluia. Essa moça obedeceu. Foi o Espírito Santo de Deus que guiou ela. Porque o Espírito Santo sabia que aqueles corações estavam abertos para receber Jesus. E veja que coisa linda. Eles receberam Jesus e já querem vir aqui para fazer parte da família de Deus. Oh, coisa linda. Aleluia. Foi difícil fazer a pesquisa, minha irmã? Ontem a irmã Tânia Regina estava falando que um testemunha de Jeová, teve até lá no trabalho, no comércio dela, e falou com ela que a nossa igreja fica tudo sentado no banco e não sai para pregar o evangelho. Aí hoje, o senhor disse que não é assim não, que nós saímos também para fazer o evangelho. E aí a gente foi numa casa aqui, que uma moça ela é católica, não é praticante, e aceitou Jesus e quer estudo bíblico. Fomos em outra casa, a senhora ela ficou assim, disse que gostaria de receber sempre as nossas visitas sem um compromisso. E uma outra moça, ela se reconciliou com Jesus, que ela estava afastada. E aleluia. Honra e glória, no nome do Senhor. Aleluia. Salva de palmas para Jesus, pessoal. Aleluia. Queridos, reconciliação, é aquela ovelhinha que está desviada. E Jesus olha para aquela ovelhinha desviada, sofrendo. E Jesus prepara um dia especial para ir de encontro àquela ovelhinha e trazer aquela ovelhinha para Jesus.
Queridos, muitas vezes a ovelhinha está desviada, mas a mãe e o pai estão de joelhos pedindo para Jesus salvar aquela vida. E quando alguém diz para Jesus assim: Jesus, eu vou pregar o teu evangelho, e Jesus disse: é isso que eu estava esperando, vem cá, meu discípulo, vai lá, ó, tem aquela ovelhinha ali, eu quero responder a oração da minha serva, responder a oração do meu servo. E o discípulo vai, fala de Jesus e acontece a reconciliação. Queridos, eu observo esta alegria. Eu sei que teria muitos ainda que poderia dar um testemunho hoje de manhã de vitórias. Vitórias em levar a mensagem das boas novas. E Jesus disse assim para eles: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Tem essa promessa de Jesus para a sua vida. Os palhacinhos chegaram, vão entrando aí. Vão entrando aí. Os palhacinhos de Jesus. Vamos fazer barulho. Para aqui na frente. Aleluia. Mais barulho. Cadê o povo? Cadê os apitos? Vamos fazer barulho. Eu quero apresentar para vocês aqui, ó, o Bolota. Esse é o palhaço Bolota. Palhaço Bolota. Vamos chegando aqui para frente. Glória a Jesus. Queridos, prepare o seu coração. Prepare o seu coração para vocês agora ouvirem um testemunho lindo, porque Jesus tem amor pelas crianças. Da mesma forma que Jesus quer salvar um adulto, Ele quer salvar as crianças. Vocês estão vendo aqui, ó, eles se vestiram de palhaços. Aí, ó. E eles vão agora testemunhar para vocês como é que foi esse evangelismo. E quantas crianças foram alcançadas para o evangelho através dessa estratégia? Fala aí, Balão. Uma maravilha, as crianças, a gente tinha passado na rua e as crianças começaram a ir atrás da gente, e querendo descalço, sem camisa e o sol quente, e as crianças não importavam com isso, e caminhavam e aquela emoção, e foi uma maravilha. Como foi para você participar desse evangelismo? Foi uma maravilha, foi bênção pura, porque a gente vê assim, a criança, ela se empolga, né, em ver assim aquela multidão de pessoas, né, e os palhacinhos ali cativam a criança, né, ela se alegra com aquilo, se atrai. Então fizemos aquele momento ali, foi maravilhoso, foi gostoso, falamos de Jesus, mostramos as historinhas para as crianças, distribuímos as pipocas, os salgados, e não só as crianças, como tinha também assim algumas jovens e adolescentes no meio, uma senhora também, né, estava conosco ali reunida, e foi bênção pura, e vemos assim as crianças se sentirem envolvidas mesmo, e nas perguntas assim as crianças participavam mesmo, e foi bênção pura. O poder de Deus foi... Glória a Deus. Como é que foi você? Você que parece assim bem quietinha, bem tímida, como é que foi hoje sair assim? Ir lá onde as crianças estavam, falar de Jesus para elas. Alguma das crianças aceitou Jesus? Muitas crianças aceitaram Jesus. Glória a Deus. Elas disseram, né, perguntaram onde que era a igreja, nós falamos, e aí nós vamos esperar, né, em nome de Jesus, elas irem à tarde, né? E graças a Deus, pessoas pararam para ver nós passando, e depois nós começamos a brincar, cantar, louvar ao Senhor Jesus Cristo. E aí elas participaram conosco, e aí elas começaram a se envolver, sabe, com aquele canto para louvar o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E ali elas louvaram, ali naquele momento ali, sabe que ela começou a pregar falando do Senhor Jesus Cristo. Elas participaram, responderam certinho e ficaram bem envolvidas mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Fala para a igreja aí, como é que foi? Porque é uma experiência, né, pessoal? Se vestir de palhaço e cativar as crianças, ver as crianças falarem, como ela falou, o nome santo de Jesus. Como é que foi sua experiência? Sem dúvida, maravilhoso, foi tremendo. Só ratificando o que eles já disseram, foi uma bênção. As crianças se empenharam bastante,
bastava ver, todos corriam para acompanhar, eram grupos mesmo de crianças. Muitos tinham até já o conhecimento, falaram que já frequentaram a igreja algumas vezes e respondiam mesmo, dançavam, cantavam e aceitaram Jesus. Glória a Deus, foi uma bênção. Até a avó de alguns acompanharam. Todo mundo ouviu a palavra e graças a Deus foi tremendo. E quando a gente falava do endereço da igreja, eu falava, eu sei, ali perto do estádio, eu já fui, minha mãe vai lá de vez em quando, eu conheço. E eu falei, vão, e eles, vocês vão voltar de novo. Eu falei, a gente vai estar lá agora à tarde, vocês vão. E eles ficaram empenhados e com fé em Deus, eu tenho certeza que eles virão agora à tarde buscar mais do Senhor. Vem cá você. Queridos, olhe bem. Tem que amar Jesus, não é? Amém, glória a Deus. Tem que amar Jesus, porque só o amor a Jesus faz essa jovem se vestir assim, na cidade que ela mora, para ir para as ruas falar do amor de Jesus. E Jesus contempla tudo isso. Jesus contempla o seu amor, viu, jovem? Como é que foi sua experiência? Foi maravilhosa, eu me surpreendi até, porque eu achei que as crianças não iam, e eu vi a maravilha de Deus. Salva de palmas para Jesus! Aleluia! Esta é a obra do Espírito Santo de Deus. Queridos, o Espírito de Deus está operando neste lugar. E o Espírito de Deus está operando na sua vida. Dê liberdade ao Espírito de Deus operar na sua vida. Amém. Que você vai ver o milagre, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Participou do evangelismo? Compartilhe a sua experiência. Porque nós saímos às ruas, nós declaramos ao povo que Jesus é um Deus poderoso, que é um Deus maravilhoso, que é um Deus que cura. Nós declaramos ao mundo também que esse Deus ele tem um perfume que livra do pecado, que esse Deus é alegria e que é um Deus barulhento, porque quando o inimigo ele está querendo operar, porque quando ele começa a operar, o Senhor Jesus já está de olho nele. Nós declaramos aquelas crianças que o Senhor Jesus salva, que o Senhor Jesus pode libertar, e pedimos a eles também que eles falassem para as mães deles que o Senhor Jesus é o Deus que tudo pode, e falamos que é o Deus da fartura, e lembramos a ele que a oração é fortaleza, e nós declaramos ao mundo que o Pai Nosso é o Pai que salva, é o Pai que pode fazer maravilhas, e é o Pai que quer orar e deve orar em cada lar. Santo esteja. Aleluia! Missionário, vem aqui, missionário. Queridos, essa mulher aqui é uma guerreira de Jesus. Ela realmente tem amor por missões. E quando eu falei para ela, nós vamos fazer um trabalho missionário em Santo Estevão, ela disse, não para mim, mas para Jesus, eis-me aqui. E quantas crianças confessaram mesmo Jesus? 52. Fala aí para a igreja, fala a experiência. Foi maravilhoso e eu honro ao Senhor Jesus porque eu me alegro de estar aqui nessa cidade, porque muitos anos atrás, décadas atrás, eu vinha a essa cidade para participar das festas do mundo, né? Eu estava escrava uns 15 anos atrás aqui nessa cidade. E glória a Deus, porque eu voltei nesta cidade para ganhar almas para Jesus. Para proclamar o Evangelho aqui, não mais para participar mais das festas do mundo, mas para ganhar almas para Jesus. Amém? E hoje com certeza foi maravilhoso para mim ter retornado aqui nessa cidade. E 52 crianças aceitaram a Jesus. E eis-me aqui para continuar fazendo a obra do Senhor. E eu quero dizer para a igreja que não parem de fazer o trabalho com as crianças, porque as crianças são muito importantes para Jesus. Queridos, eu sei que a hora já está um pouco avançada, mas missões se faz com renúncia. Então hoje você está aprendendo uma lição de missões. Renunciar, você está renunciando o seu tempo aqui agora, horário do almoço. Mas quando a glória de Deus está presente, a gente fica satisfeito, né? Fica alimentado. E a glória de Deus está aqui. A estratégia desse trabalho com o evangelismo por criança, mostra o folhetão aí. Os palhaços saem fazendo barulho, as crianças se aproximam, acompanham. E quando chega num determinado momento, que reúne 50, 60, 80 crianças, chega o momento de usar esse folhetão.
Nós chamamos de folhetão. Neste folhetão está o plano de salvação. Vai passando rápido aí, ó. O plano de salvação. O Éden, Deus tinha relacionamento com o homem no Éden. Ele falava com Adão, com Eva. Era um lugar de paz. Vai passando, por favor, rápido. E Deus deu uma ordem. Deus tinha um relacionamento, mas deu uma ordem: não coma da árvore da fruta do bem e do mal. Eles estavam felizes com Deus. Todos os dias Deus vinha conversar com eles, mas tinha uma ordem de Jesus, de Deus. O homem desobedeceu, comeu do fruto da árvore. O que foi que aconteceu? Quando ele comeu, entrou o pecado no mundo e todos caíram. Entrou a sujeira. Aí o homem ficou sujo. O pecado traz sujeira, não é? Aí essa mensagem é falada numa linguagem de criança. Aí a missionária que usa essa linguagem, certo? Eu estou apenas mostrando para vocês aqui como é. Mas aí a missionária diz: olha, quando a criança mente, o que é que acontece? Aí fica suja, né? A mentira deixa a gente fedorento, né? Aí ela vai contando a historinha de acordo. E o pecado afastou o homem de Deus. Vai passando. Deus é santo, então Deus não poderia estar junto de um homem pecador, sujo, não é? Aí Deus criou uma parede que separou o homem de Deus. E todos os homens ficaram sujos. O pecado entrou no mundo e todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. E a humanidade começou a andar toda suja, tudo pecador. Tudo pecador. O homem separado de Deus. Deus fez um muro que separou. E toda a humanidade, todos os homens estavam caminhando em direção ao abismo. Está vendo aqui o inferno? Né? Aí faz assim para as crianças. Mas Deus, como Deus é bom, Deus deixou uma porta. Deixou uma porta no muro. O que é que tem escrito aqui? Todos são bem-vindos. Presente do amor divino aqui. Presente gratuito adiante. Aqui está o abismo, o lago de fogo, mas Deus deixou uma porta. Vamos ver o que é que tem nessa porta? Aí a historinha vai adiante. 3 crianças viram a porta e elas iam caminhando em direção ao abismo, mas elas curiosas, criança é curiosa, não é? Aí olhou para a porta e as 3 ficaram olhando. Presente do amor divino aqui. Aí o que foi que aconteceu? As 3 crianças resolveram entrar na porta. E quando elas entraram na porta, aí elas viram o nascimento de Jesus. Viram Jesus, viram a vida de Jesus. Aí a missionária vai contando a história de Jesus, o nascimento. Jesus curou, Jesus fez milagres, Jesus fez coisas boas. Aí conta do Jesus sendo morto na cruz, Jesus crucificado, sangue sendo derramado para perdão dos pecados, Jesus ressuscitando. Nesse momento conta a história do plano de salvação para a criança. 2 crianças viram Jesus, receberam Jesus, olharam para Jesus. Uma criança disse: não, eu não quero esse Jesus. O que foi que aconteceu? As 3 tiveram conhecimento da verdade, tiveram conhecimento que Jesus está vivo, que Jesus é bom, que Jesus salva. As 3 tiveram conhecimento do presente de Deus. Mas uma criança não quis aceitar Jesus. Ela preferiu voltar para o mundo junto dos sujos, está vendo? Ela preferiu voltar. As 3 crianças, 2 encheram o coração de amor por Jesus, mas o sujo disse: não, eu não quero. As 2 crianças cheias de amor por Jesus se ajoelharam aos pés da cruz, mas esse aqui, não quero não. Os 2 que aceitaram Jesus, o sangue de Jesus veio sobre eles, lavou os pecados deles, e eles ficaram limpinhos, está vendo? Glória a Deus. Limpinhos. E as crianças vão entendendo tudo isso. Na linguagem deles, eles vão entendendo, não é? As 2 crianças, está vendo como elas estão limpinhas? Aí elas viram Jesus e elas começaram a ir de encontro ao Senhor Jesus. E quando apresenta esse plano de salvação, aí dá a oportunidade da criança tomar uma decisão de receber Jesus no seu coração, de receber o sangue de Jesus sobre a sua vida, para purificá-la de todo pecado, toda injustiça. Essa é uma estratégia. A outra estratégia foi o evangelismo pessoal que vocês praticaram. Nessa igreja, nós já fizemos o seminário de capacitação para ganhadores de almas. E quando o seminário foi realizado aqui, os irmãos saíram e foram ganhando mais de 20 almas. A senhora se lembra o número? 34 almas em 1 hora de trabalho.
Aquele irmão, vem cá, você participou do último seminário, não foi? Eu lembro de você. Vem cá. Porque tem irmãos que dizem assim, ganhar almas é difícil. Eu não tenho outros irmãos que dizem assim, eu sou tímido, eu não sei ganhar almas. E tem irmãos que têm 10, 20 anos que é crente, bons servos do Deus Altíssimo, mas que não estão ganhando almas, porque acham que é difícil. No último treinamento aqui de capacitação para ganhadores de almas, você fez o treinamento, não foi? Fez. Agora diga para a igreja, você saiu, você ganhou almas? Foi difícil ganhar as almas? Dê o seu testemunho. Quero salvar os irmãos com a graça e a paz de Jesus Cristo. Amém. Ó, meus irmãos, é muito bom a gente sair a pregar a palavra do Senhor, porque o Senhor nos resgatou para ganhar as vidas que estão perdidas. Isso está sendo uma bênção. Eu tenho pregado a palavra do Senhor no meu trabalho, tenho ganhado vida no meu trabalho. Vida está desviado do caminho do Senhor, tem voltado para o caminho do Senhor no meu trabalho. E eu agradeço a Deus, porque esse Deus é um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que nos resgatou do lamaçal. Ele nos escolheu também, nos tirou do lamaçal para ganhar essas vidas que estão perdidas. Por isso nós temos que sair e buscar essas vidas e falar a palavra do Senhor, a pregar a palavra do Senhor para essas vidas. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Veja bem, nós usamos uma estratégia, a senhora lembra? Venha cá. A senhora também saiu e ganhou almas, não foi? Eu me lembro que foi até uma mulher que pertencia a outra seita e... Só que ela bateu em retirada, né? Isso, mas naquele dia ela confessou Jesus. Ela confessou, ela e as filhas Foi dela. difícil fazer a pesquisa? Foi difícil? Não foi não, foi ótimo. Dá o seu testemunho, como é que foi naquele Irmãos, dia? foi maravilhoso. Jesus quer a disponibilidade de cada um de nós, né? Se nós queremos, nós vamos, né? E nós saímos, foi meia hora que saímos, né? Entramos por aqui, eu, Carmélia, né? E mais duas pessoas, meu neto, né? E primeiro nós passamos na casa de uma macumbeira aqui, né? E ela ficou acurralada que não teve para onde correr diante daquela pesquisa, né? E ela teve que confessar Jesus, porque a palavra de Deus diz: toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante da grandiosidade do nosso Rei Jesus Cristo. E foi uma maravilha, invadiram mais duas pessoas, só que essas pessoas ouviu a palavra e depois recuou, mas a palavra de Deus ficou semeada e elas não podem, o sangue dela não vai cair sobre nós. Amém. E naquele grande dia, essas pessoas que ouviram a palavra, viu, irmã? Que ouviram a palavra e que confessaram Jesus, elas não poderão cantar aquele corinho que diz assim: não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Tanto vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Ela não vai poder falar, porque Jesus usou a senhora como discípula de Jesus para ir onde elas estavam. Queridos, abram a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, verso 21. Eu quero lembrar para vocês um momento tão lindo de Jesus, um momento que ficou registrado nos anais da Bíblia, ficou registrado nos anais do livro de Deus. Esse momento, quando os 70 voltaram, Jesus enviou 70 discípulos com a missão de pregar o Evangelho. Assim como Jesus está enviando você hoje para ir e pregar o Evangelho. E quando os 70 foram e voltaram e disseram para Jesus o seguinte: a missão foi cumprida. Até os demônios se nos submetiam. Olhe, observe o estado que Jesus ficou. Está exatamente registrado no verso 21. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo. Você já se alegrou no Espírito? Amém. Ah, queridos, alegrar no Espírito não é uma alegria comum. Alegrar no Espírito, eu creio que Jesus pulou, Jesus saltou, Jesus disse aleluia. Jesus disse assim: a missão está sendo cumprida. É verdade, Jesus. A missão de salvar o mundo está sendo
sendo cumprida. Eu creio que é assim que ele pensou. Porque ele fez uma oração tão linda. Depois que ele se alegrou no Espírito, ele disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Queridos, eu quero ser uma criancinha de Jesus. Eu quero ser um pequenino de Jesus. Você quer ser uma criancinha de Jesus? Então, queridos, vamos obedecer a ordem do Mestre. A ordem que está em Marcos 16:15. Ide e pregai o Evangelho. Queridos, eu vou fazer uma revisão rápida da estratégia. Eu sei que os missionários já estão treinados, mas nós usamos sempre uma estratégia para o evangelismo pessoal. Qual é, pessoal? Qual é a estratégia que nós usamos para chegar ao pecador? A pesquisa. Uma das estratégias é a pesquisa. Por que a pesquisa? Primeiro você se identifica. Você diz o seu nome. Você diz a igreja a qual você faz parte. Você dá um sorriso porque você é o embaixador, é a embaixatriz de Jesus. Você é uma pessoa feliz porque tem Jesus no seu coração. Dá um sorriso, diz o nome do seu pastor. Sou da igreja tal, meu pastor é fulano, pastor Jackson. Fala com a boca cheia. Homem de Deus, homem que tem honra, que tem dignidade. Pastor Jackson. E pergunte para a pessoa o seguinte: posso fazer uma pesquisa? Queridos, 99% das pessoas dizem sim. Dizem sim, 99%. E quando a pessoa disser sim, você pergunta qual o nome, qual o seu nome. Coloca o nome completo da pessoa na pesquisa. Qual o seu endereço? Coloca o endereço completo. Não esqueça de colocar o número da casa, porque depois essa pesquisa vai ser importante para a liderança dessa igreja. Saber quem foi, onde mora. Tá certo, pessoal? E faça a primeira pergunta: você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Que pergunta boa de se fazer, não é? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? A pessoa diz sim ou não. Você anota. Você é um pesquisador, certo? Da pergunta de número 1 à pergunta de número 4 são perguntas de aproximação. Perguntas que você está fazendo para poder criar um relacionamento com a pessoa. Segunda pergunta: você tem uma religião? Outra pergunta de aproximação. Nesta pergunta, tem pessoas que começam a falar mal de igreja, falar mal de pastor. Nessa pergunta sempre você tem que estar preparado para algum espírito de contenda, querer atuar. Então, quando você fizer essa pergunta, que a pessoa começar a falar mal da sua igreja, se for da sua igreja, você fica calado. Fica calado. Você é um embaixador. Você é um mensageiro de salvação. Você é um mensageiro de boas novas. Você não foi contender com ninguém. Tem um caso de duas missionárias que, quando elas fizeram essa pergunta, a mulher começou a falar mal da igreja dela, do pastor dela. Aí o pau quebrou. Começou uma briga pra valer. O que foi que a dona da casa fez? Abriu a porta e mandou elas embora. Então, queridos, você tem que lembrar que a nossa luta não é contra carne. A nossa luta é contra principados, potestades, todo o reino do mal. E quando você está ganhando almas, você está libertando cativos do diabo. Então você tem que estar em vigilância. Se a pessoa começar a falar mal de igreja, você fica calado na pergunta de número 2. Fica calado. Quando a pessoa der uma pinha, qual a sua participação? Com um sorriso, passa a pergunta de número 3. Quem entendeu, levanta a mão. Seu objetivo é chegar à pergunta de número 5. Porque da pergunta de número 5 é o momento em que você vai ministrar a palavra de Deus.
E a palavra de Deus é uma espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. É a palavra de Deus que no momento que você vai acender uma dinamite maior do que essa caixa de som, só que vai explodir no coração do pecador. Pergunta de número 4. Você crê na vida eterna? Quando você faz essa pergunta de número 4, queridos, todos, quando é feita essa pergunta, já dá uma paradinha, já começa a fazer uma reflexão. Por que, pastor Simeão? Porque todas as pessoas sabem que vai chegar o momento de passar para a eternidade. Eu não conheço ninguém com 200 anos. Você conhece? Você conhece alguém com 150 anos? Então, chega um momento que vai passar para a eternidade. Essa é uma pergunta que todos os missionários vivem essa experiência. E quando faz essa pergunta, as pessoas começam a fazer uma reflexão. E neste momento, o Espírito Santo de Deus já começa a convencer o pecador do seu pecado, da justiça de Deus sobre a sua vida e do juízo de Deus que há de vir. Não é a sua eloquência, não é a sua intelectualidade, não é o seu grau de doutorado, de mestrado ou de título universitário que vai ganhar o pecador para Jesus. Quero lembrar vocês isso. Não é a sua capacidade intelectiva, não são seus conhecimentos teológicos que vai ganhar o pecador para Jesus. Quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Você chega à pergunta de número 5. Essa pergunta é o momento que você vai dar o checkmate. Quem joga xadrez sabe como é. Todos os missionários têm experiências lindas para contar quando é feita essa pergunta de número 5. Se você morresse hoje, iria para o céu? Quando você fizer essa pergunta, queridos, você vai ouvir muitas pessoas dizendo assim: se eu morresse hoje, iria para o inferno. Essa semana eu vivi essa experiência com duas moças, numa loja aqui da Feira de Chamada, uma grande loja de departamento aqui em Feira de Santana. Duas amigas conversando. E eu fui comprar algo e elas estavam conversando e pareciam muito amigas. E eu cheguei junto dela e disse: vocês são amigas? Sim, elas disseram: somos amigas. E eu disse: se vocês morressem hoje, iria para o céu? As duas responderam assim: não, se nós morrêssemos hoje, iríamos para o inferno. Queridos, você como mensageiro de Jesus, se prepare, porque quando você fizer a pergunta de número 5, 80% das pessoas, o Espírito Santo de Deus já convenceu do seu pecado, da justiça e do juízo de Deus. E a resposta já vem dizendo que não tem certeza da salvação. Quando você fizer essa pergunta, que a pessoa responder assim: se eu morrer hoje, eu quero ir para o céu, mas Deus é que sabe. Quando você ouvir qualquer dúvida, é sinal que essa pessoa está perdida. Onde houver dúvida, é porque o Espírito Santo de Deus não testificou com o espírito daquela pessoa que ela é filha de Deus, co-herdeiro de Cristo, herdeiro da salvação. Pastor Simeão, e onde está isso na Bíblia? Que só os salvos têm certeza da salvação. Queridos, o Espírito Santo de Deus não precisa de 1 hora para convencer alguém do seu pecado. O Espírito Santo de Deus não precisa de 10 minutos. O Espírito Santo de Deus não precisa de 1 minuto para convencer alguém do pecado, da justiça e do juízo. É mais rápido que água misturando com leite ninho. Mais rápido que a velocidade da luz. É um toque. Quando você está ganhando almas para Jesus, você nunca está sozinho. Nunca está sozinho. Jesus disse: eu estou com você todos os dias. Jesus faz a obra com você. Ele confirma as suas palavras com sinais e maravilhas. O Espírito Santo está com você. Ele pega a sua palavra, transforma em poder, unge as suas palavras com poder e vai direto no coração do pecador.
É assim que funciona. É assim que funciona a obra missionária. É assim que funciona no reino espiritual o evangelismo pessoal. Quando você faz essa pergunta, que você vê dúvida, é porque o Espírito não testificou com o Espírito daquela pessoa que ela é filha de Deus. Deus, quando fez o homem, fez com o corpo, com a alma e com o Espírito. E o Espírito Santo fala com o seu Espírito. Abra sua Bíblia em Romanos 8,16. Onde está na Bíblia, pastor Simeão, que o Espírito confirma, testifica com o Espírito do salvo que ele é filho de Deus. Mas com o Espírito do pecador, o Espírito da verdade não pode confirmar. Não pode testificar que ele é filho de Deus. Por isso que existe a dúvida. O que é que está escrito na sua Bíblia? O Espírito, veja que essa palavra Espírito está em letra maiúscula. Todas as vezes que na sua Bíblia estiver a palavra Espírito em letra maiúscula, é porque se trata do Espírito Santo de Deus. O Espírito testifica, que é o mesmo que confirma. Confirma com o seu Espírito que você é filho de Deus. O Espírito Santo é onisciente, minha irmã. É onipresente. É onipotente. Ele é Deus. Ele tem os atributos de Deus. É onipotente porque ele pode todas as coisas. É onipresente porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E é onisciente porque quando você pensar no nome dele, antes do seu pensamento chegar na sua mente, chegar a palavra da sua voz, Deus já sabe o que você vai falar. Dá uma salva de palmas para Jesus. Para você ganhar almas, você vai encontrar salvos e perdidos. Você vai sair hoje de manhã para ganhar almas, e você vai encontrar salvos e perdidos. Quando você encontrar alguém com dúvida na quinta pergunta, se você morresse hoje, iria para o céu, apresentou dúvida, aquela alma precisa ser salva. Amém, queridos? Amém. Pergunta de número 6. Gostaria de receber mais informações e visitas sobre este assunto? Sim ou não? Qual o melhor dia? Se a pessoa tiver que marcar um dia, você marca o dia, marca a hora. Porque, pastor Simeão, quando na pergunta de número 5, a pessoa apresentar uma dúvida, o que é que eu faço? Queridos, quando a pessoa na pergunta de número 5 apresentar uma dúvida, se você morrer hoje, iria para o céu? Não. Se eu morrer hoje, eu iria para o inferno. Aí neste momento você é o embaixador, é a embaixadora de Jesus. Você que é o mensageiro da boa nova. É você que vai levar a mensagem que vai reconciliar aquela alma perdida, aquela vida perdida a Deus. Você vai dizer para a pessoa assim: a Bíblia diz como ser salvo. Vamos repetir? A Bíblia diz como ser salvo. Quando houver dúvida, essa vai ser a frase que você vai dizer para o pecador. A Bíblia diz como ser salvo. E neste momento, você agora vai mostrar ao pecador como ele ser salvo. Você vai abrir a sua Bíblia, se você estiver com Bíblia, em Romanos 10:9. Se você não estiver com Bíblia, você tem que ter gravado esse versículo na sua mente. Queridos, toda a Bíblia é palavra de Deus. Amém. Da primeira palavra de Gênesis até a última palavra de Apocalipse, é palavra de Deus. É fogo consumidor. Aceitas, tenta tirar essa verdade. Dizer que a Bíblia, uma parte é palavra de Deus, que outra parte não é. Errado, é engano, é mentira. Todas as palavras da Bíblia são palavras de Deus. Não importa se você usa toda a Bíblia para evangelizar. Se você usa um versículo, esse versículo é palavra de Deus. É Deus falando com o homem. E neste momento você vai abrir Romanos 10:9. Você vai ler com a pessoa, você vai mostrar para ela como ela pode ser salva. Um momento lindo. E um momento glorioso. Momento em que você vai dizer para a pessoa: olha, para ser salvo, está escrito aqui, ó, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus
como seu Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você precisa crer nessa verdade divina. Glória a Deus. Que se o pecador crê que Jesus Cristo está vivo e confessar com a boca que Jesus Cristo é seu Senhor e seu Salvador, será salvo. Amém. Querido, você tem que crer nisso. Tem que crer que se crer e confessar Jesus como Senhor, dê o primeiro passo para a salvação. Pois foi o próprio Jesus que disse assim: aquele que crê em mim será salvo. Aquele que crê em mim será salvo. Quando Paulo estava preso, que Deus mandou aquele terremoto, que os cárceres se abriram, e o carcereiro correu para ele e disse assim: que farei para ser salvo? O que foi que Paulo respondeu? Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Queridos, a salvação é simples. Não complique a salvação de Jesus. No momento que você disser para o pecador, a Bíblia diz como ser salvo, né, Marilza? Já viveu muitas experiências como essa, não foi, Marilza? Já ganhou quantas almas nesses últimos anos, Marilza? Já passou das 800, não foi? Outro dia você me falou que tinha 600 e tantas. Depois que eu estou na escola, já. Depois que ela entrou na escola, mais de 600 almas. Quando chegar no céu, não vai chegar de mãos vazias, né? Já vai chegar e vai poder apresentar: Jesus, olha as almas que eu ganhei para ti. Olha os frutos, Jesus. Eis os frutos, Jesus. Olha a minha árvore como está cheia de frutos, Jesus. E Jesus vai dizer assim: está escrito no meu livro, eis que o meu galardão está comigo, e eu darei a cada um segundo a sua obra. Glória a Jesus. Queridos, nós não podemos chegar no céu de mãos vazias. Não pode chegar no céu de mãos vazias. Que tristeza chegar no céu. Passou 30, 40, 50 anos nessa terra e não produziu um fruto para Jesus. Jesus disse: aquele que ganha almas, sábio é. Jesus disse: o que ganha almas recebe galardão e ajunta frutos para a vida eterna. Você está juntando frutos para a vida eterna, porque o que ceifa é o que ganha almas. O que ceifa é o que participa dessa grande e linda colheita. Amém. Que é sair onde está o pecador, anunciar o Evangelho e resgatar aquela vida da mão do maligno e conduzir para o céu. Então, quando houver dúvida, você diz: a Bíblia diz como ser salvo. Lê Romanos 10:9. Queridos, quando você lê Romanos 10:9, você tem que explicar o que está escrito aí para o pecador. Então você vai dizer para eles assim: olha, existem duas condições para ser salvo, e você vai mostrar aí as duas condições. Olha aí na sua Bíblia. Existem duas condições para ser salvo. Duas condições. Quais são as condições, pastor Simeão? Está aí no Romanos 10:9. A primeira condição é confessar Jesus com seus lábios, falar que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Essa é uma condição. A outra condição é crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ou seja, é crer que Jesus Cristo está vivo. É isso que você tem que anunciar às pessoas. É isso que você tem que ensinar às pessoas. Olha, está aqui escrito que se você crer que Jesus está vivo e confessar com a sua boca, você será salvo. Confessar que Jesus é seu Senhor e Salvador, você será salvo. E depois que você explicar essas duas condições, imediatamente você diz assim: você crê que Jesus está vivo? Faça essa pergunta. Esse é o momento mais lindo. Quando você faz a primeira pergunta: você crê que Jesus está vivo? E a pessoa diz: sim, eu creio. E você faz a segunda pergunta. Duas perguntas você tem que fazer. Você quer confessar Jesus com seus lábios como Senhor e Salvador da sua vida? E a pessoa diz sim. Aí o Espírito Santo já convenceu e a pessoa já deu uma resposta positiva para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quando a pessoa responder sim, eu creio, e responder eu confesso Jesus como Senhor e Salvador, neste momento você faz a oração do pecador com ela. Uma grande colheita vai ser feita hoje pela manhã. Amém. Vidas serão salvas hoje pela manhã. E Jesus vai usar você. Que momento lindo, que momento grandioso.
E naquele grande dia, no dia do juízo, a Bíblia diz que todos os grandes e pequenos, mortos, estarão diante do trono de Deus, no dia do juízo. E a Bíblia diz que abrirão-se os livros. E outro livro, que é o livro da vida. Neste outro livro é onde vai estar o seu nome de salvo. E nesses outros livros vão estar todas as suas obras. Todos os momentos que você separou para trabalhar na obra do Senhor Jesus Cristo nessa terra, vão estar escritos nesses livros. Hoje você vai escrever na página do seu livro do céu as vidas que você foi alcançar para Jesus. Amém, pessoal? Dá uma salva de palmas para Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Vamos repetir comigo? Fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova do que não se vê. Então, queridos, fé é prova do que você não está vendo, mas você tem certeza que está acontecendo no mundo espiritual. O mundo espiritual é mais real do que o material. Você não está vendo, mas essa igreja está cheia de anjos. Amém, eu creio. Os anjos do Senhor estão aqui. Amém. O Salmo 34 diz que os anjos acampam ao seu lado. Hebreus 1,14: os anjos são ministros enviados para servir aos que vão herdar a salvação. Você não está vendo, mas de acordo com a palavra de Deus, eles estão aqui. Eles estão acampados ao seu lado. Amém, pessoal? Amém. Então, fé é prova do que ainda você não vê, mas se estiver na palavra de Deus, você crê. Então agora é hora de acordo com a sua fé, você vai receber as armaduras espirituais, vai receber o capacete da salvação, o escudo da fé, vai calçar os sapatos da preparação do Evangelho da Paz. Amém. Pois assim está escrito no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 3, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Olhem comigo, diga assim: em nome de Jesus, eu estou cingindo os meus lombos com a verdade. Em nome de Jesus, eu visto agora a couraça da justiça. Em nome de Jesus, eu calço agora os meus pés na preparação do Evangelho da Paz. Em nome de Jesus, eu seguro agora o escudo da fé, com o qual eu apagarei todos os dardos inflamados do maligno. Em nome de Jesus, eu coloco agora sobre a minha cabeça o capacete da salvação. Em nome de Jesus, eu seguro agora a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E em nome de Jesus, eu obedeço agora o ID de Jesus e vou anunciar o Evangelho e vou ganhar almas para Jesus. Amém. Amém. Agora dá um brado da vitória e diz assim: Jesus, quer alma. Uma salva de palmas para Jesus. Então hoje, como é seu nome? Fernanda, você fez uma coisa linda hoje à tarde, que Jesus gostou. Você convidou essas discípulas de Jesus para ir à sua casa. E isso agradou Jesus. E elas foram à sua casa. E lá na sua casa o Espírito de Deus falou com você e você aceitou Jesus. Você é filha de alguém muito importante, que é o cacique. O cacique é uma autoridade. Você a partir de hoje é filha de Deus. Eu vou fazer uma oração e você repete, certo? É só porque na Bíblia diz que tem que crer e confessar. E a gente tem que cumprir a Bíblia, certo? Está na palavra. Então você fecha os seus olhos e diga assim: Deus, eu creio que Jesus Cristo está aqui. E eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Por isso, o meu nome já está escrito no livro da vida, com o precioso sangue de Jesus.
Deus, em nome de Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados e dou liberdade ao Espírito Santo falar com a minha alma, com a minha mente, tudo o que eu devo fazer e o que não devo fazer para agradar o meu Senhor, o meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém.